Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm abençoado a sua família, a sua casa, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, se tornando sim um evangelista, mesmo que no campo digital. E se você é novo por aqui, está conosco pela primeira vez, eu sugiro gentilmente que você ative o sininho de notificações e se inscreva no canal. Isso lhe permitirá estar mais conectado com a família Manaim e receber apenas conteúdos bíblicos feitos com muito temor e com muito amor pela equipe da Igreja Batista Manaim em Alphaville, São Paulo. Iniciamos uma nova minissérie, será uma minissérie de 7 vídeos com o tema Quem nos governa? Uma pergunta, uma reflexão, e a minha oração e a minha prece é que no decorrer desses vídeos, ao longo dessa minissérie, o Espírito Santo de Deus possa trazer revelação ao nosso coração, destravar os nossos olhos e ouvidos e que a gente possa realmente compreender quem tem o governo da nossa vida, quem governa, quem lidera, porque muitas vezes é mais fácil falar do que viver em total submissão ao governo de Cristo. E o tema desse primeiro vídeo é: o nosso reino é outro. O nosso reino é outro. Isso é basilar, primícia, para que a gente possa interagir com esse mundo e ser submisso ao reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Nós vivemos sim num campo natural, em países, em estados-nações, que tem terra, governo, judiciário, fronteiras, e nós devemos interagir da melhor forma como um cristão deve interagir em sociedade, amando o próximo, respeitando os governantes. Isso está tudo certo. Mas nós temos que entender que o nosso reino não é um reino físico, não é um reino determinado por fronteiras, por programa de governo, pelo regime, se é monarquia, se é ditadura, se é parlamentarismo ou presidencialismo. Não é isso que distingue o nosso reino. O nosso reino é um reino sem fronteira e ele tem um único Senhor, tem um único Rei e o trono está ocupado. Nesse reino, coisas impensáveis ocorrem do tipo: em Israel, se um judeu messiânico, um judeu que acredita em Jesus como Messias, se converte, ele faz parte do mesmo reino. Se ali em nações inimigas, onde missionários estão morrendo literalmente para levar o evangelho de Cristo, quer seja no Irã, na Jordânia, no Iraque, ali nas nações inimigas, se um árabe se converte ao reino de Deus, ao reino de Cristo, ele passa imediatamente a fazer parte do mesmo reino do seu, até então, inimigo israelita. Isso vale que esse mesmo reino terão chineses e americanos que combatem numa guerra silenciosa pelo domínio militar e tecnológico do mundo. Nesse mesmo reino terão russos e ucranianos. E eu compartilho um testemunho há um certo tempo atrás. Eu tive a oportunidade de estar numa sala de oração global, onde pessoas do mundo todo oravam em seus respectivos idiomas, pela sua nação, pelo mundo, por esse reino invisível. E eu pude ver e ser tocado profundamente ao ver um russo orando em russo com toda a força do sotaque russo pelos seus irmãos ucranianos. O coração daquele homem não estava preocupado em atender a satisfação de Vladimir Putin ou a honra dos russos de conquistar os territórios na Ucrânia. Ele estava preocupado com o sofrimento dos seus irmãos, sim, ucranianos. E compreender essa cosmovisão, entender que nós estamos no mundo, devemos honrar os governantes, ser bons cidadãos, pagar impostos, ser ordeiros, mas a nossa confiança, a nossa maneira de viver, ela não muda a cada 4 anos, a cada pleito eleitoral, a cada mudança de emprego, que uma nova autoridade surge pela sua vida, que vai ser o seu líder naquele local. Não é dessa forma.
Se você muda de estado e ali tem um governador que tinha uma liderança sobre a sua vida, você muda de estado, passa a ser outro, não é sobre isso. Nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nosso reino não é daqui. Nós temos que viver como o próprio Mestre Jesus nos orientou. Vivam de forma a guardar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não tem nenhuma ação sobre isso. E para validar, para corroborar com tudo isso que eu falei até então, eu queria ler palavras do nosso próprio Mestre, Jesus Cristo. Jesus Cristo, no final da sua vida, tendo sido agredido, passado por um julgamento e humilhação pelos seus co-irmãos judeus, ali na presença da autoridade romana, ele é arguído, né? Você é o rei dos judeus? A Jesus ali, ele não se curva para ninguém, mas responde com todo amor. Você está fazendo essa pergunta por si mesmo ou lhe mandaram perguntar isso ou lhe influenciaram? E olha a resposta de Jesus Cristo em João 18, verso 36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus deixando muito claramente, você está preocupado com o meu corpo, com esse julgamento, se vai ser eu ou Barrabás, do que vai acontecer, se a pena vai ser de morte ou não. Eu estou aqui cumprindo um propósito para salvar toda a humanidade, você não tem nem noção que você está sendo coadjuvante em todo esse processo. Porque eu falei para Pedro, meu discípulo, há pouco tempo, quando ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco, ali eu fiz um último milagre. E disse: Pedro, você não sabe, se eu quisesse clamar para o meu pai, ele mandaria legião de anjos para resolver isso aqui. E quando eu falo, Jesus falando legiões de anjos, e apenas um único anjo da morte fez o estrago que fez contra o exército assírio, naquele episódio dos assírios contra o rei Ezequias. O único anjo matou 185 mil homens de um dia para o outro. Então, meu amado irmão, finalizando esse primeiro vídeo, a minha oração, a minha prece é que a gente reflita sinceramente quem nos governa. Se é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, ou se a nossa confiança está em líderes políticos, religiosos, empresariais ou quaisquer outras lideranças. Nós temos que orar, interagir como bons cristãos, mas nós temos que entender a base, que o nosso reino não é um reino físico, não é um reino determinado por territórios. O nosso reino é um reino eterno. Vamos finalizar orando. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia, por mais essa minissérie. Toca, Senhor Deus amado, os nossos corações e quebra todo tipo de governo, de rendição e de submissão, mesmo que seja oculta, que não seja a Ti. Declaramos, Senhor Deus amado, com a nossa boca que Tu és o único Senhor e Salvador da nossa vida. Tu és o nosso Rei. Queremos viver, Senhor Deus amado, em total submissão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem misericórdia, Senhor. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. E se você tem algum pedido de oração, deixe aí nos comentários. O grupo de intercessores da Igreja Batista Manaim ora por todos eles. Se você tem algum comentário sobre o que foi dito, nós também interagimos com tudo o que foi transcrito aqui no YouTube. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Um excelente dia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!